Olá, muito boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Protesto contra a falta d'água. Moradores da Lomba do Pinheiro reclamam que o serviço de abastecimento no bairro está com problemas desde o começo do ano. Lei seca no litoral. Prefeitura de Capão da Canoa proíbe consumo e comércio de bebidas alcoólicas no calçadão após festas irregulares e atos de vandalismo. Fim de sequestro em Campo Bom. Polícia resgata homem que ficou quase uma semana em cárcere privado por causa de uma dívida. Flagrante de assalto em bairro nobre da capital. Criminosos atacam posto de combustíveis, fazem a limpa no caixa da loja e ainda levam um carro. Foram 2 ataques em 10 dias. Futebol. Fim de semana de muitos gols para a dupla Grenal. Assunto para Débora de Oliveira. O segunda edição está no ar. Moradores da Lomba do Pinheiro reclamam da falta d'água no bairro. Nós mostramos mais de uma vez aqui no jornal o drama dessas famílias que estão com as torneiras secas, às vezes a água volta, às vezes vai, mas tudo isso em pleno verão, temperaturas altas. Hoje um grupo foi às ruas de Porto Alegre para exigir uma solução. Faixas, cartazes, palavras de ordem e trânsito parado num bairro nobre da capital, o Moinhos de Vento. Cerca de 100 moradores protestaram na sede do Departamento Municipal de Águas e Esgoto contra a falta de abastecimento no bairro Lomba do Pinheiro. O mês de janeiro inteiro a gente está sem água, mas já ficamos da primeira semana de janeiro a gente ficou 6 dias direto sem água para banho, sem água para fazer comida. Isso é um direito que nos assiste, a gente paga água todos os meses. Eles protocolaram um documento com 7 reivindicações, que incluem alternativas para a captação d'água e reativação de reservatórios na região. E a gente faz um apelo imediatamente, né? A gente não tem como pagar a conta d'água se a água não está sendo abastecida para a população, né? A gente não está fazendo apenas um protesto por protesto, a gente está apontando soluções para que o prefeito venha trazer solução para a Lomba do Pinheiro. O bairro Lomba do Pinheiro fica na zona leste da capital. Segundo os representantes da comunidade, são 80 mil famílias na região que vivem a mesma rotina desde o início do ano. Torneiras secas e improvisação no dia a dia. Com baldes vazios e paciência no limite, eles resolveram vir até o centro da cidade para protestar em frente à prefeitura. Eles esperavam ser recebidos pelo prefeito Nelson Marquesan, que não estava no local. Nós somos recebidos pela comissão dele, né? Eles deram um prazo de 48 horas para a gente ter um retorno em relação às reivindicações que nós estamos fazendo. E também a gente tem notícia de que em outros bairros de Porto Alegre não tem a mesma falta d'água como tem na Lomba do Pinheiro, né? Se nada for feito, a promessa é de novos protestos. O mais grave, nós temos escolas de educação infantil na Lomba do Pinheiro que agora não vão poder abrir. Porque como que tu vai, no meu caso, eu tenho 159 crianças, como que eu vou deixar eles frequentar a escola sem água? E a nossa solidariedade, né? Esses moradores, já pensou nesse calorão, ficar sem banho, ficar sem água para beber? Como os moradores falaram, eles pagam os impostos, eles pagam a conta d'água e aí vão lá, abrem a torneira e não tem água. Isso realmente é um absurdo. E se existe algum problema estrutural da rede do DEMAI, cabe sim ao poder público resolver essa questão e a gente vai continuar acompanhando essa situação aí lá na Lomba do Pinheiro. Bom, agora polêmica no litoral norte. A Prefeitura de Capão da Canoa proibiu a venda e o consumo de bebida alcoólica no calçadão da praia. A medida foi tomada após constantes brigas e atos de vandalismo lá na região. O calçadão de Capão da Canoa virou palco de festas irregulares regadas a muito álcool. No dia 31 de janeiro, cerca de 4.000 jovens participaram de um baile funk ao ar livre, sem autorização do município. Na sexta-feira, o letreiro do nome da cidade amanheceu pichado. Vândalos também destruíram os canteiros. Os reparos aconteceram no fim de semana. Tomar conta da calçada, tu vem de manhã, tu pode chegar aqui às 6 horas, tu vê um monte de sujeirada, o pessoal usa droga na cara dura, não tá nem aí. Para acabar com a confusão, a Prefeitura de Capão da Canoa publicou um decreto no último sábado, proibindo o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas na orla turística.
para que a gente possa evitar aí, de um mal maior para a população, né? Capão da Canoa recebe um grande público na temporada, e pensando na segurança de todos e do resguardo do patrimônio público, e que todas essas ações estão sendo implantadas aqui no município. A medida não atinge os tradicionais quiosques que atendem o público na beira da praia. É restrita ao calçadão. Por isso, os vendedores ambulantes também não poderão vender álcool na orla. Tu vê crianças de 13, 14 anos aí consumindo álcool aí sem compromisso nenhum, sem uma barreira que vem impedir eles, clandestino, vendendo álcool. A fiscalização será feita pela Prefeitura, Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, com o apoio do Ministério Público. O decreto prevê que se faça a abordagem e o pedido de cessação, tanto do consumo, da distribuição ou da venda. Não havendo isso, que se encaminhe essa pessoa, esse infrator, até a delegacia para que se faça o termo circunstanciado pelo crime de desobediência. É um fato que saiu, fora, dos limites da lei, do que se prevê, do que se espera, Enfim, por isso que a Prefeitura de Capão da Canoa acabou assinando, e editando esse decreto, porque havia um aumento dos registros de ocorrências nas delegacias, um aumento de atendimentos nos postos, inclusive no hospital, por causa dos atendimentos após brigas, sem contar os atos de vandalismo. Esse aí é o letreiro lá da cidade. Eles destruíram toda a parte de paisagismo também do calçadão, que é uma estrutura nova lá de Capão da Canoa. Os quiosques, como foi dito ali na reportagem, eles não são atendidos e, inclusive, eles não abrem à noite. E eles, que são comerciantes, também acabam sendo prejudicados, porque a maioria dos jovens trazem os famosos kits, que normalmente é uma vodka, um energético e também um pacote de gelo, e aí fazem aquela baderna, ao ar livre, muito barulho, briga, tudo que se possa imaginar. Bom, a Prefeitura estuda revogar o decreto após o veraneio e também estuda liberar o consumo em festas oficiais do município, como, por exemplo, o Carnaval. Um homem foi mantido em cárcere privado por quase uma semana por causa de uma dívida em Campo Bom, aqui na região metropolitana. A polícia resgatou a vítima hoje pela manhã. O casebre de madeira mal acabado de apenas 2 cômodos foi o cativeiro da vítima de 38 anos por quase 5 dias. Ele nos deu conta de que realmente estava sem tomar banho desde ali da madrugada, talvez logicamente desde a noite ali do dia 6, enfim. Então já há vários dias, sem comer também. Estava bastante machucado realmente na região das pernas, com arranhões. Na madrugada do último dia 7, o homem, usuário de drogas, saiu para alimentar o vício e não voltou mais. No sábado e no domingo, a família passou a receber uma série de contatos extorsivos, na seguinte ordem, de que a família deveria pagar a quantia de R$15 mil, como preço do resgate para justamente ele ser libertado. Embora a situação não se enquadre nos casos mais comuns de sequestro, uma vez que a vítima foi por conta própria até os criminosos, os investigadores destacam a importância de parentes e amigos próximos denunciarem. A família desse dependente químico já havia sido extorquida em outras 2 oportunidades e só agora chamou a polícia. O valor seria referente a uma dívida da vítima com traficantes. Assim que identificou um suspeito, a polícia iniciou as buscas numa área chamada Invasão Jardim do Sol, em Campo Bom. Os agentes suspeitaram da casinha e abordaram um adolescente que parecia aguardar a porta. Ao entrar no local, se depararam com a vítima e o suspeito. Fica realmente o alerta em nome da instituição para que a sociedade não faça isso, não pague qualquer tipo de extorsão, qualquer tipo de pedido em função de usuários de drogas, que procurem e denunciem. Ailton dos Santos foi preso em flagrante. O homem de 45 anos tinha antecedentes considerados leves, como contravenções penais. Já o adolescente de 16 anos foi apreendido. A investigação segue para identificar os mandantes do crime. Quem puder ajudar a polícia pode entrar em contato pelo Disque Denúncia. Ou seja, sempre que tiver qualquer denúncia, pode entrar em contato. É esse número que vocês estão vendo aqui na tela, 0800 510 2828. E nós vamos agora até a redação, onde está a Bruna Osterman, que tem mais informações sobre um acidente impressionante, Bruna, que aconteceu lá em Bagé, na nossa campanha.
nos traz mais informações sobre essas imagens que os telespectadores vão ver a seguir. Boa noite. Boa noite, Luciane. Pois é, impressionante e, por sorte, sem nenhuma vítima. Um motorista dirigia em alta velocidade por uma das principais avenidas de acesso ali de Bagé, Santa Tecla. Ele perdeu o controle do veículo logo após entrar na rotatória do cruzamento com a rua São João. E aí uma das câmeras de monitoramento da cidade registrou um momento em que, aí ó, nesse momento o carro bate no meio-fio, é arremessado, derruba a placa do posto de combustível, capota e ainda pega fogo depois disso. Isso aconteceu na madrugada do último sábado. O condutor foi atendido pelo SAMU, mas não teve nenhum ferimento grave e, segundo a polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou que havia tomado uma cervejinha algumas horas antes. A cena é impressionante e, por pouco, tanto o condutor ter sobrevivido já é bastante chocante, mas passa também um ciclista ali bem próximo do momento em que o condutor perde, né, o controle do veículo. A gente vê ali, ó, uma sombrinha que está passando um ciclista. Bem tranquilamente, né? Ou seja, ele estava ali, passou na hora certa, no momento certo. Se fosse um pouquinho antes, talvez tivesse sido atingido pelo carro. Viu a morte passar ao lado ali. Nossa Senhora. Bom, seguimos então com a Bruna, porque um posto de combustíveis de um bairro nobre aqui de Porto Alegre foi alvo 2 vezes de criminosos num período de 10 dias, Bruna. Pois é, presta atenção aí nesse homem de mochila. Ele entrou na loja de conveniência, aí já passou a mão ali, né, no caixa, pegou todo o dinheiro. E aí logo em seguida um comparsa também entra usando bonés. O comparsa já fez 2 reféns, um deles é o frentista que a gente vê aí nas imagens. E aí eles fazem a limpa no caixa, roubam dinheiro e pertences de clientes e funcionários, obrigam um idoso a deitar no chão e aí as outras 3 vítimas, como a gente viu ali na imagem anterior, sentadas com as mãos sobre um balcão. Aí é o momento em que ele rende os dois reféns. Os delinquentes roubaram também a chave de um carro de uma dessas vítimas e aí fugiram. Esse estabelecimento fica no bairro Moinhos de Vento, zona nobre de Porto Alegre, como você disse, e essas imagens foram divulgadas para tentar identificar esses criminosos. Por quê? Isso aconteceu pouco antes das 5 horas da madrugada do último dia 9, mas esse posto já foi alvo de outros bandidos. Aí, 10 dias antes, dessa vez um homem e uma mulher invadem o posto, aí o homem recolhe o dinheiro do caixa. Na cena a seguir é possível ver também os clientes rendidos no chão, inclusive ali em seguida a gente vai ver um homem com o pé quebrado, de muleta no chão, e aí o bandido também faz a limpa ali nos reféns e vai levando tudo numa sacolinha bem belo e tranquilo. Prejuízo para mais um empreendedor aí de Porto Alegre e as vítimas no chão. Olha ali que absurdo, né? O rapaz ali com muletas, né, no chão. Que barbaridade, né? Esses criminosos não têm mais pudor. Bom, não tem faz tempo, né, Bruna? Na verdade, o único sentimento que eles têm que ter é resiliência, que é aceitar e deu, porque as vítimas não têm o que fazer mesmo, né? Mesmo machucado ali é triste. Tá certo, Bruna, daqui a pouco você volta. E uma operação da polícia prendeu hoje os suspeitos da execução de um frentista em plena luz do dia e de um triplo homicídio na Cidade Baixa, aqui na capital. Um bairro boêmio que virou palco de tiroteio em meio a bares com centenas de pessoas. Um assassinato num posto de combustíveis em plena luz do dia. 2 eventos de repercussão que geraram a Operação Checkmate. 100 agentes envolvidos para cumprir 20 mandados de busca e 5 de prisão. Depois de uma investida policial na Vila Cruzeiro, na capital, foram presos Richard Ramires da Silva Ferreira, Davi Messias Rosa de Assis e Guilherme Farias dos Santos. Eles seriam os responsáveis pelo pânico na Cidade Baixa em janeiro, que resultou na morte de Roger Abreu, de 23 anos, e Salmeron Bartes, de 27, que tinham envolvimento com homicídios e tráfico de drogas, e também de Cassiane Rocha, de 21, que não tinha antecedentes. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Mais integrantes estão sendo procurados, e a investigação não se resume só à briga de facções. São motivações graves e que, por hora, permanecem em sigilo por conta da oportunidade e conveniência de outras investigações que estão em curso. Os policiais também fizeram a operação em Viamão, onde prenderam Ismael Lapussa da Silva, o Cabelo. Ele seria o autor do tiro que matou o Gelson Andreata em dezembro do ano passado, no bairro Jardim Botânico. O frentista, que também tinha antecedentes por tráfico, foi perseguido por 2 homens em uma moto, um deles Ismael, e acabou encurralado.
O comparsa, conhecido como Rafinha, ainda não foi preso. Verificamos, a partir de testemunhos, que a vítima teria saído de uma facção e passado a integrar uma facção rival, sendo esse o principal mote da sua execução. E vamos mudar agora de assunto, falar de coisa boa, esporte, até porque o fim de semana foi recheado aí de gols aqui para a dupla Grenal. E para falar de futebol, ninguém melhor do que quem? A nossa loira, Débora de Oliveira. Boa noite, Débora. Oi, Lu, boa noite pra ti, pra quem tá em casa nos acompanhando. Olha, o torcedor do Grêmio começou a segunda-feira cansado, hein, de tanto comemorar ontem. Foram muitas vibrações, 6 gols diante do Avenida. O Grêmio que está assim, ó, com 5 goleadas em 6 jogos. Só o Aimoré segurou o time do Renato nessa competição, viu? O gauchão tem sido assim, ó. 2-3-0, 2-4-0 e agora um 6-0, com direito a 2 gols do Luan, 2 gols do Everton, 1 gol do Leonardo Gomes, o outro do Viseu. Todo mundo tendo participação nas jogadas. Quando um não marca gol, dá assistência. Realmente, a gente vê um ano muito promissor. E o Grêmio, então, conquistou mais esse título. É o 5º do Renato desde que ele voltou ao Grêmio e é o técnico aí nesses últimos anos. Internacional também venceu 2-1. A gente viu um golaço do Nico Lopes e também o Pedro Lucas, esse menino de Vale Real, fazendo o primeiro gol dele como profissional. Ele que é gaúcho, o Pedro Lucas. Olha, fazia tempo que o Inter não fazia gols, não vencia com 2 jogadores de ataque. Agora preciso lamentar o fato negativo do jogo. Expulsões, confusão, briga, mau exemplo. E aí, ó, meu ponto negativo da rodada foi para o Luiz Carlos Vinck, que iniciou toda aquela confusão ali com o Potker na saída de campo. Mas eu sei que todo mundo tem uma segunda chance e os exemplos positivos dele é que vão ficar pra gente, porque agora, ó, ele não vai fazer mais isso, né, Vinck? Beijo pra ti e, ó, eu sempre falo aqui em nome de Rede H Farma de Farmácias, que cuida com o coração, Luzinha. E nós voltamos daqui a pouco. Vamos falar sobre a previsão do tempo, né? Até porque, olha só, temporais atingiram hoje várias regiões do estado, inclusive aqui em Porto Alegre. Nós já voltamos, não saia daí, é rapidinho. SBT Rio Grande, 2ª edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clipe, simplifique, é Clipe. E Educação Adventista, muito além do ensino. Hora da previsão do tempo, mas antes de saber como é que fica o tempo, a Bruna Osterman tem informações de temporais que, inclusive, causaram estragos aí pelo interior do estado, né, Bruna? Exatamente, Luciane. Já vamos direto para a fronteira oeste, onde a gente tem um registro aí de uma nuvem assustadora em Uruguaiana, que chegou na cidade antes do temporal. A tempestade deixou estragos por todo o interior do Rio Grande do Sul, em Lagoa Vermelha na Serra, Arroio do Tigre, na região do Vale do Rio Pardo, e essas imagens são de São Cepé. A tempestade deixou cerca de 15 eucaliptos foram derrubados pela força do vento na BR-392, lá em São Cepé. A pista ficou bloqueada, mas agora já está liberada, e também nesse município do centro do estado, carros foram atingidos e pelo menos 30 casas destelhadas. Essa instabilidade também avançou pela região metropolitana, já choveu aqui em Porto Alegre, continua chovendo agora. Às 6h30 da tarde, o nosso cinegrafista Ernesto Eilert registrou a chegada do temporal na zona sul de Porto Alegre. Nuvens escuras tomaram o céu da cidade, dando início a essa chuvarada que a gente viu com raios e trovões. Já tem sinaleira desligada na Perimetral, na Otto, na Nilo, alagamento de norte a sul da capital do Rio Grande do Sul. E amanhã o tempo segue instável, com chance de temporais intensos durante a próxima madrugada. Vento forte com rajadas acima, aliás, de 70 km por hora. Chance de granizo, já tem até algum registro aqui no Rio Grande do Sul. E aí vai ter uma queda na temperatura de mais de 10 graus. As máximas ficando entre 23 e 26 graus, Lu. Na quarta, o tempo volta a firmar e aí as mínimas ficam mais baixas. E o que vai chamar a atenção é a amplitude térmica, mínima de 15 e máxima de 28 graus aqui em Porto Alegre.
Obrigada, Bruna. Adorei aí a notícia, né, que vai dar uma aliviada. Muito obrigada. Pena que veio com esse temporal que acaba fazendo tanto estrago, né? Pois é. Então tá. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, boa noite. E uma ótima noite a todos e até amanhã. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Educação Adventista. Muito além do ensino.